Gente querida, você que me ouve, saiba que Deus tem um propósito em sua vida. Ele tem planos maravilhosos para a sua vida. Eu sou Edgar de Oliveira e eu estou aqui para te trazer uma palavra que vai falar ao seu coração. E após esta palavra, nós vamos orar nessa rede de oração com muitos irmãos que desejam desfrutar de tudo que o Senhor tem reservado para cada um deles. Você já pode deixar o seu pedido de oração, tá? Porque nós vamos orar por você. Eu quero muito orar por você, então já pode deixar aí o seu pedido. Nós estamos meditando nos Salmos e tem sido uma experiência maravilhosa. Quantos ensinamentos! Portanto, eu vou explicar o significado do Salmo 4 e após isso nós iremos orar. Antes de qualquer coisa, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, inscreva-se agora. Já deixe o seu like para que o YouTube possa continuar indicando nossos vídeos para você, tá bem? Isso é muito importante. Não é vaidade, é necessidade, porque nós desejamos que essa palavra alcance maior número de pessoas. E quando você deixa o seu like, você está dizendo para o YouTube que esse conteúdo é relevante. Então o YouTube entrega para mais pessoas. E, inclusive, principalmente para você, tá bem? Então não deixe de dar o seu like. O Salmo 4 parece ter sido composto para acompanhar o Salmo 3. E se podemos dizer que o Salmo 3 recebe o título de O Hino da Manhã, o Salmo 4, segundo o seu tema, merece o título de O Hino da Noite. O título inspirado diz Salmo de Davi para o cantor mor sobre Neginote. O cantor mor era o mestre ou diretor da música sacra do santuário. Sobre Neginote significa sobre instrumentos de cordas ou instrumentos de mão, que eram tocados somente com as mãos, como a harpa e o símbolo. A alegria da igreja judaica era tão grande que eles precisavam de música para expor os sentimentos agradabilíssimos que lhes iam na alma. Em alusão a esses instrumentos que eram tocados com as mãos, Gregório de Nazianzo, nós fizemos um vídeo domingo agora passado, sobre os grandes capadócios, dos quais Gregório de Nazianzo faz parte. E Gregório tem uma frase muito interessante. Ele disse assim: Senhor, sou um instrumento para tu tocares. Que sejamos receptivos ao toque do Espírito para que façamos melodia. Amém? Que possamos estar cheios de fé e amor e que sejamos esses instrumentos vivos nas mãos do Senhor. É muito interessante notar que muitos consideram que este salmo é endereçado a Cristo, pois é tudo de Cristo, falado por Cristo e diz respeito ao seu povo como sendo um com Cristo. O salmo começa assim: Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Davi tinha o hábito de apelar para as misericórdias do passado como base para os benefícios do presente. É inconcebível que aquele que nos ajudou em 6 dificuldades venha nos abandonar na 7ª. Deus não faz nada pela metade. Ele nunca deixará de nos ajudar até que não precisemos mais. O maná cairá todas as manhãs até que atravessemos o Rio Jordão. Deus é tratado como o Deus da minha justiça. Isso é interessante, pois este título não é usado em outra parte da Bíblia. Significa, tu és o autor, a testemunha, o mantenedor, o juiz e o recompensador da minha justiça. É a ti que apelo por causa das calúnias e julgamentos severos dos homens. Há neste apelo sabedoria que devemos imitar e sempre usar em nossas demandas. Não aos insignificantes tribunais da opinião humana, mas ao Supremo Tribunal Celestial. Na angústia me deste largueza. Trata-se de ilustração retirada de um exército enclausurado em uma passagem estreita por entre montanhas, sendo duramente pressionado pelo inimigo que o cerca. Imagine só a cena. Deus despedaçou as pedras e me abriu espaço. Quebrou as barreiras e me colocou em um lugar espaçoso. Ou podemos entender assim: Deus alargou o meu coração com alegria e consolação quando eu era como um homem preso por dor e tristeza. Deus é um consolador constante. Quando Davi diz, tem misericórdia de mim, ele está dizendo, Senhor,
Ainda que tu permitas com razão que os meus inimigos me firam por causa dos meus muitos e grandes pecados, abrigo-me na tua misericórdia e peço que tu ouças a minha oração, tirando o teu servo dessas dificuldades. O melhor dos homens precisa de misericórdia tão verdadeiramente quanto o pior dos homens. Todas as libertações dos santos, como também os perdões dos pecadores, são dons livres da graça divina. O Salmo continua dizendo: Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Selá. Agora nós somos levados do quartinho da oração para o campo da batalha. Observe a coragem destemida do homem de Deus. Ele reconhece que os inimigos são homens grandes, pois este é o significado das palavras hebraicas traduzidas por filhos dos homens aqui. Mas considera-os homens tolos, repreendendo-os como se não passassem de crianças. Diz que amam a vaidade e buscam a mentira, quer dizer, ilusões, imaginações vãs, extravagâncias inúteis, invenções mal intencionadas. Ao contemplar a insistência perversa das buscas inúteis e mentirosas, o salmista faz uma pausa solene e insere um selá. Uma pausa que pode indicar uma intensidade maior na melodia. Podemos fazer esta pausa também para meditar na extrema loucura dos ímpios, na permanência no mal e na destruição certa. Podemos aprender a admirar a graça que nos fez ser diferentes e nos ensinou a amar a verdade e a buscar a justiça. O Salmo continua: Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Veja só, povo de Deus, os tolos não aprendem, sendo necessária a repetição das mesmas coisas inúmeras vezes. Sobretudo quando se trata de uma verdade extremamente amarga que terão de aprender, a saber, o fato de que os justos são os escolhidos de Deus e por graça distintiva foram reservados e separados dentre homens. Eleição é doutrina que os não regenerados não podem suportar, mas é uma verdade gloriosa e confirmada que consola o crente sob tentação. A eleição é a garantia da salvação total e um argumento a favor do sucesso no trono da graça. É certo que aquele que nos escolheu para si mesmo ouvirá as nossas orações. Os eleitos do Senhor não serão condenados, nem os seus clamores ficarão sem serem ouvidos. Davi era rei por decreto divino e somos o povo do Senhor também por decreto divino. Amém? Amados, quando vocês estão de joelhos, o fato de vocês serem separados como tesouro peculiar de Deus deveria lhes encher de coragem e inspiração com fervor e fé. Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Lucas 18, versículo 7 nos diz exatamente isso. Considerando que Ele escolheu nos amar, Ele não pode senão escolher nos ouvir. Amém. Glória a Deus. Olha só o que o Salmo diz: perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Selá. É muito comum agirmos exatamente o contrário, pecando e nos perturbando. Mas devemos seguir esse conselho, pois a falta de reflexão deve ser uma das razões por que os homens estão tão furiosos a ponto de desdenhar de Cristo e odiar as próprias misericórdias. Que as suas emoções sejam silenciadas de vez e que elas sejam caladas, para que no silêncio solene elas revisem o passado e reflitam no seu destino inevitável. Amados, quando paramos para refletir, acabamos descobrindo a vaidade do pecado e a inutilidade do mundo. Devemos nos aquietar e procurar refletir em nossos caminhos. Devemos pedir conselhos a Deus quando repousamos nossa cabeça em nosso travesseiro e permitir que a quietude da noite nos ensine. Se nesse momento você está perturbado, se a ira está batendo em seu coração como um martelo a corroer os cacos da tua alma, faça uma pausa e pense nestas perguntas. O teu coração está descansado? Não há medo em teu peito? Não estás oprimido pela culpa? A consciência não fala em teus ouvidos? Este mundo pode te dar felicidade? Pode te afugentar a melancolia? Pensa, pecador, em teu fim
e vê o dia do julgamento surgindo. Para lá se dirigirá o teu espírito. Lá soa a tua sentença justa. Portanto, que a sua alma abatida, alma arruinada e desamparada, possa recorrer ao sangue do Salvador, pois só Ele pode te restaurar. Corra para Jesus, pecador. Corra, corra agora. O salmista continua dizendo: ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Quando os judeus ofereciam sacrifícios de modo correto, isso é, de maneira espiritual, eles anunciavam o Redentor, o grande Cordeiro que expia o pecado. Aqui, nessa exortação, há o pleno Evangelho. Pecadores, recorram aos sacrifícios do Calvário e coloquem ali toda a confiança e crença, porque aquele que morreu pelos homens é o Senhor Jeová. O versículo 6 nos diz assim: muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Havia muitos, até entre os seguidores de Davi, que queriam ver para crer. Infelizmente, esta é a tendência de todos nós. Até os regenerados às vezes gemem segundo o senso e visão de prosperidade, entristecendo-se quando a escuridão esconde todo o bem proveniente da visão. O verdadeiro crente é um homem de natureza muito diferente. O rosto não é voltado para baixo como os animais, mas para cima como os anjos. Não bebe das poças barrentas de Mamom, mas da fonte de vida de cima. A luz do semblante de Deus lhe basta. Estes são as suas riquezas: honra, saúde, ambição, comodidade. Deles estas coisas, e ele não pedirá mais nada. Esta é a alegria indizível e cheia de glória. Veja só o que esse versículo 7 nos diz: puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Jesus no coração é melhor do que o trigo no celeiro ou vinho no barril. Trigo e vinho são frutos do mundo, mas a luz do semblante de Deus é o fruto maduro do céu. Tu estás comigo. É clamor muito mais bendito do que festa da colheita. Guarde isso no mais profundo do seu coração. Guarde o que eu vou dizer agora. Ainda que o seu celeiro fique vazio, você estará cheio das bênçãos quando Jesus Cristo sorrir para você. Mas se você tiver o mundo inteiro, será na verdade muito pobre se não tiver Jesus. E este salmo termina com uma afirmação que muitos conhecem, mas poucos conseguem experimentar verdadeiramente. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Belo hino da noite, não é mesmo? Não me sentarei para ficar vigiando por ter medo, mas me deitarei. Deitado, não ficarei acordado ouvindo todo o som sussurrante, mas me deitarei em paz e dormirei, pois não tenho nada a temer. Aquele que tem sobre si as asas de Deus não precisa de outra proteção. A proteção do Senhor é melhor que trancas ou ferrolhos. Homens armados guardavam a cama do rei Salomão, mas não cremos que ele dormisse mais profundamente do que o seu pai, cuja cama era o chão duro quando estava sendo perseguido por inimigos sedentos de sangue. Observe a palavra só na frase, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. A palavra só significa que Deus era o único e exclusivo guarda de Davi. Embora estivesse sozinho, sem a ajuda dos homens, ele estava sendo bem guardado porque estava sozinho com Deus. A consciência tranquila é boa companheira de cama. Quanto de nossas horas insones poderiam ser determinadas à falta de confiança e mentes perturbadas? Dorme profundamente quem tem a fé a niná-lo para dormir. Não há travesseiro tão macio como uma promessa, nem cobertor tão quente como um interesse garantido em Cristo. Aleluia! Que assim seja contigo, meu irmão e minha irmã. Ore comigo. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Nenhum de nós aqui deseja ser como os filhos dos homens que convertem a tua glória em infâmia, que amam a vaidade e buscam a mentira. Nós sabemos que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouve o nosso clamor. Ainda que a ira invada nosso ser, não desejamos pecar. Ensina-nos a falar
com o nosso coração sobre a nossa cama e nos calar. Dá-nos essa capacidade, ó Senhor. Desejamos oferecer sacrifícios de justiça e queremos confiar no Senhor. Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no nosso coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também nos deitaremos e dormiremos, porque só tu, Senhor, nos faz habitar em segurança. Senhor, nunca permita que percamos de vista o Senhor Jesus quando lemos esse salmo. Ele é o Senhor, justiça nossa. Enquanto os homens do mundo buscam o seu bem principal, desejamos o teu favor que infinitamente transcende ao trigo e vinho e todas as coisas boas que perecem pelo uso. Ó Senhor, a tua benignidade é melhor do que a vida. Tu fazes que os que te amam herdem coisas substanciais e enches todos os seus celeiros. Tu, Deus e Pai cheio de graça, separaste de maneira maravilhosa um de nossa natureza para ti mesmo e realmente escolheste um do povo. Tu o viste na pureza da sua natureza como alguém piedoso em todos os aspectos. Tu o deste como aliança do povo, tu declaraste que te comprases nele, que a minha alma se compraza também nele. Agora sei que o meu Deus e Pai me ouvirá quando eu o clamar em nome de Jesus. O meu coração está firme, ó Senhor. O meu coração está firme. Jesus é minha esperança e justiça. O Senhor me ouvirá quando eu clamar. Daqui em diante me deitarei em paz e dormirei em segurança em Jesus. Aceito e recebido no amado, pois este é o descanso. Dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Dai refrigério ao cansado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Que a nossa cama seja um local em que possamos falar ao nosso coração e nos calar, para que possamos falar com o nosso coração. Que o teu Espírito Divino venha nos visitar em nosso leito e nos dar visões do teu amor, ó Pai. As alegrias do mundo põem alegria no rosto, mas o teu Espírito põe alegria no coração. As alegrias divinas são alegrias do coração. O nosso coração se regozijará, pois o nosso espírito se alegra em ti. Ajude-nos a dormir, meditando nas coisas espirituais, para que o nosso sono seja mais suave e mais seguro. Obrigado, Senhor, pois estamos certos de que o Senhor é a nossa rocha e nossa salvação, e de que nada há de faltar em nossas vidas, pois o Senhor é o nosso auxílio e nosso libertador. Te entregamos todas as nossas petições e confiamos que, no tempo exato, o Senhor virá com a provisão, com o escape, com o livramento e nos dará a vitória final sobre nossos problemas. Por ora, continue nos abençoando com a tua doce presença para que a nossa alma descanse em ti, independente da situação e dos problemas. Senhor, dá-nos esse descanso tranquilo em ti para que, como Davi, deitemos em paz e dormamos todas as noites que vivemos. Agradecemos pela vitória que temos através do nome de Jesus, nosso amado e eterno Salvador, por meio do qual clamamos a ti em completa gratidão, por meio do teu Espírito Santo que em nós habita. Amém. Que o Senhor conduza os seus passos, povo amado do Senhor. A nossa vitória é certa. Permaneçam em espírito de oração. Façam esta oração até que sua alma esteja em completo descanso diante de Deus. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Deixe o seu pedido de oração para que eu possa orar por você, tá bem? E compartilhe esta oração com pelo menos 7 pessoas. Crie este hábito em nome de Jesus. Não desperdice a oportunidade que Deus tem te dado de ser um pescador de vidas humanas. Que Deus continue te abençoando muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.